Esse daqui é o lugar mais silencioso de todo o mundo. Essa câmara anecoica foi construída pela Microsoft e ela é revestida com paredes de aço e concreto e revestida com um vidro acústico que consegue inibir quase 100% do som de lá dentro. A experiência de estar lá dentro é tão intensa que você pode ouvir os próprios batimentos cardíacos, a própria respiração, o sangue percorrendo pelas veias, os ossos rangendo. Fora que toda essa experiência dentro da câmara pode fazer com que uma pessoa nesse silêncio extremo pode ter alucinações e ficar totalmente desorientada. Eles fizeram até um desafio que valia cerca de 5 milhões de dólares para quem conseguisse ficar lá dentro por 1 hora, e centenas de pessoas tentaram, porém ninguém conseguiu ficar lá esse tempo todo. A grande maioria das pessoas só consegue ficar lá entre 2 a 6 minutos, mas o maior recorde foi de um cara que conseguiu ficar lá por cerca de 58 minutos. Ele quase chegou a 1 hora, mas ele também não aguentou. Mas me diz aí, você teria coragem de encarar isso aí e ficar ouvindo seu próprio batimento cardíaco o tempo todo? Ok, mas o quão forte um gorila é? Bom, primeiro a gente precisa entender que o gorila é simplesmente o maior primata que existe no nosso planeta. E ele é literalmente um verdadeiro tanque de guerra ambulante. Isso porque ele pode correr a cerca de 40 km por hora e pode levantar a 10 vezes o seu próprio tamanho. Ou seja, se ele pesa cerca de 200 quilos, ele pode levantar até 2 toneladas. O que seria equivalente a cerca de 30 homens adultos juntos ao mesmo tempo. Fora que os gorilas são vegetarianos, ou seja, eles não consomem carne. Sendo assim, eles literalmente são um meme ambulante de natural vegano e só faltou ser alérgico à água. Um dos esportes mais populares que existem no mundo, com toda certeza, é o vôlei. Mas, afinal de contas, como que esse esporte começou? Tudo começa lá em 1895, quando um professor chamado William George Morgan, lá dos Estados Unidos, queria inventar um esporte com menos contato entre as pessoas, para poder minimizar o número de lesão entre eles. Então ele traçou a rede ali no meio da quadra, mas na época não tinha uma bola específica para esse esporte. Inclusive nem se chamava vôlei, se chamava mintonete. E como bola eles utilizavam a câmara de ar de uma bola de basquete. Com o tempo ele acabou desenvolvendo uma bola específica para o jogo e além disso se reuniu com amigos para desenvolverem a regra específica daquele jogo que ele tinha desenvolvido. Um tempo depois ele acabou entrando para uma associação de professores de educação física em que mudaram o nome de mintonete para voleibol. E com o tempo, obviamente, esse esporte acabou se tornando extremamente popular e hoje é um dos principais esportes que existem por aí no mundo. O Taj Mahal é uma das construções mais bonitas que o ser humano já construiu ao longo dos anos, mas o que pouca gente sabe é que na real ele foi construído em prol de uma homenagem ao amor. Esse monumento foi construído porque o imperador Shah Jahan resolveu fazer uma homenagem para sua esposa Mumtaz Mahal, que infelizmente na época faleceu dando à luz ao seu 14º filho. E essa construção levou mais de 2 décadas para ser concluída, começando em 1632 e terminando em cerca de 1653. E esse belíssimo mausoléu, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, fica em Agra, lá na Índia. Mas fica aqui o questionamento, até que ponto você iria para homenagear o seu eterno amor? Você sabe me responder qual que é a velocidade do som? E a resposta é que na real depende de onde que o som está se propagando. De forma muito básica, o som é uma onda mecânica que depende de algum meio específico para conseguir se propagar. Quando o som está se propagando no ar, que é algo menos denso, ele se propaga a 340 metros por segundo. Uma forma interessante de você medir velocidade e distância do som é quando, por exemplo, cai um raio e você viu aquele raio caindo, você vai contar quantos segundos levou para você ouvir o barulho daquele raio ou trovão. Vamos supor que você contou ali 3 segundos desde que o raio caiu para ouvir o som dele. Então quer dizer que 340 metros por segundo, você fazendo um cálculo ali, dá aproximadamente 1 km de distância. Então você sabe ali que o raio caiu a mais ou menos 1 km de distância de você. Só que, por exemplo, a velocidade do som dentro da água, que é algo muito mais denso do que o ar, ela vai percorrer de uma forma muito mais rápida. Então se você estiver numa praia, por exemplo, tiver uma tempestade, você vai sentir as vibrações desse som na água muito mais rápido do que sentiria na terra. Então quando você vai fazer um comparativo ali entre a velocidade do som e a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som, não existe nem comparação para isso. Se você tiver gostado desse vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo e seguir a gente para mais conteúdos como esse, viu? Valeu! Se você gosta muito de animais, ou principalmente se você tem ou já teve um cachorro, fique sabendo que os cachorros adoram que façam carinho na orelha deles. Pode parecer meio louco, mas o carinho na orelha dos cachorros, segundo muitos especialistas, pode trazer um relaxamento e uma felicidade absurda para eles. Isso porque quando você faz carinho na orelha de um cachorro, ele tem uma tendência a liberar endorfina, que é o hormônio da felicidade, basicamente deixando ele mais tranquilo, feliz e relaxado. Obviamente tem situações em que isso não vai acontecer, porque tem alguns cachorros que liberam muito mais hormônio da felicidade por um costume que já tem com seu dono em outras regiões.
Mas fica aqui a dica se você quiser fazer o teste, deixar o seu cachorro mais relaxado e felizinho também, viu? Você sabia que o pai de Zeus, Cronos, na mitologia grega tinha o costume de engolir os próprios filhos? Segundo a mitologia grega, Cronos era o titã que controlava o mundo e sua esposa Rhea acabou tendo alguns filhos dele, mas com medo de algum dos filhos tomar o seu cargo ali, o trono dele, ele engolia seus próprios filhos para que nenhum deles fizesse isso. Até que um belo dia nasceu simplesmente Zeus. Então a Rhea enganou o Cronos e deu a ele uma pedra no lugar do Zeus e escondeu o Zeus numa floresta. Até que um belo dia o Cronos descobriu a verdade e resolveu ir atrás do Zeus, mas não conseguiu achar ele, porque onde ele estava sendo criado era no bosque de Creta. E com o tempo Zeus foi ficando mais forte até que ele resolveu voltar e confrontar o seu pai, e viraram inimigos, a ponto de ter uma guerra insana entre eles. Então Zeus conseguiu obrigar o Cronos a engolir uma bebida mágica, o que fez o Cronos vomitar os filhos que ele já havia engolido, e esses filhos eram nada mais nada menos do que Hades, Poseidon, Deméter, Hestia e Hera. E foi assim que Zeus, mesmo sendo o filho mais novo, libertou todos os seus irmãos. Viralizou na internet um tempo atrás alguns vídeos dessas árvores aqui sendo cortadas e saindo sangue. E sim, isso aí realmente acontece, porém esse líquido vermelho que tá saindo não é sangue. E isso acontece em algumas árvores, como por exemplo a considerada árvore do sangue. Também temos a árvore sangue de dragão, além disso em algumas outras, como a tipuana, a pau-sangue. E basicamente esse líquido que está saindo ali é uma espécie de resina que vem da seiva da árvore. Basicamente ela libera essa seiva aí, que é avermelhada já de natureza, como uma forma de proteção contra insetos ou quando ela é machucada. Então basicamente essa seiva avermelhada é liberada como forma de mecanismo de defesa contra predadores, mas obviamente muitas pessoas utilizam como fórmulas medicinais. Esse aqui é Clive Waring e ele é conhecido como o Homem da Memória de 7 Segundos. E ele é conhecido assim porque lá em 1985 ele contraiu uma encefalite viral, que basicamente é um vírus que acabou influenciando diretamente no seu cérebro, fazendo com que ele desenvolvesse uma certa amnésia extremamente absurda. O nome dessa amnésia é a amnésia anterograda, que basicamente limitou a capacidade dele de formar novas memórias em sua mente, principalmente memórias de longo prazo. Isso faz com que ele tenha uma memória de curta duração, que faça ele se lembrar dos eventos que acabaram de acontecer apenas entre 7 e 30 segundos. Com isso, ele esquece instantes após acontecer o evento. Mas, por incrível que pareça, ainda tem duas coisas muito importantes da vida dele que ele ainda consegue fazer. A primeira delas é tocar piano perfeitamente. Mesmo que ele não se lembre de nada, ele ainda é absurdamente bom tocando piano. A outra coisa que ele sempre se lembra é de sua esposa. E mesmo que ele nunca lembre de nada e de ninguém, ele sempre se lembra dela e de seu amor por ela. Será que esse é um grande exemplo de que quando você ama de verdade alguém, você realmente nunca esquece? Um eclipse é um fenômeno astronômico extremamente interessante e que chama a atenção de muitas pessoas. Mas você sabia que existem vários tipos de eclipses diferentes? Eles são divididos entre eclipses solares e eclipses lunares. Entre os eclipses solares, nós temos o eclipse solar total, em que a lua bloqueia completamente a luz do sol, fazendo com que apenas a coroa do sol fique visível. Além disso, nós também temos o eclipse solar parcial, em que a lua cobre apenas uma parte da luz do sol, ou seja, fica pela metade. Depois nós temos o eclipse solar anular, que basicamente a lua não consegue cobrir por completo o sol, deixando aquela borda ao redor, que é muito bonito. Por sinal, esse é o que eu acho mais bonito. Também existe o eclipse solar híbrido, que basicamente a sombra da lua na Terra consegue produzir tanto um eclipse solar total quanto um eclipse solar anular. Enquanto os eclipses lunares existem apenas 3, sendo o eclipse total, em que a Terra encobre toda a luz do sol que bate na lua, deixando ela avermelhada, causando a lua de sangue, sendo o eclipse total da lua. Nós temos o eclipse parcial, em que apenas uma parte da lua é encoberta pela sombra da Terra. E por último, nós temos o eclipse lunar penumbral, em que basicamente a sombra da Terra sobre a lua não é escuro o suficiente para tampar todo o brilho da mesma. Mas me diz aí, você já conseguiu ver algum deles pessoalmente?